investigação social tem ganhado destaque devido à diversidade de fatos incorporados em seu estudo, bem como ao progresso de seus métodos e técnicas. Os resultados obtidos têm contribuído significativamente para o conhecimento da sociedade e resoluções de problemas urgentes. O psicólogo social busca descobrir interações que prejudicam o pleno desenvolvimento humano e também investiga os fatores que promovem esse desenvolvimento. Para operar com eficácia, o psicólogo social precisa de uma ampla aprendizagem em sua área de atuação. O psicólogo social aborda questões fundamentais e, ao investigar em profundidade tanto indivíduos como grupo, deve evitar tanto condutas de fuga como se deixar influenciar pelas opiniões correntes em seu meio imediato. Por outro lado, deve saber que está incluído, comprometido no próprio terreno de suas investigações e que, ao operar, produz de qualquer maneira um impacto determinado. A possibilidade de realizar seu trabalho depende de grande parte de um clima particular, que pode ser preparado ou condicionado por meio de técnicas de planejamento, transformando essas situações em um campo propício à investigação ativa, por meio de técnicas que Kurt Lewin chamava de laboratório social. O ponto de partida de nossas investigações sobre grupos operativos, tal como os concebemos hoje, provém do que denominamos Experiência Rosário, realizada em 1958, planejada e dirigida por seu dueto, o Dr. Henrique Pichon Rivière, contou com a colaboração da Faculdade de Ciências Econômicas, do Instituto de Estatística, da Faculdade de Filosofia e seu Departamento de Psicologia, da Faculdade de Medicina, entre outros. Essa experiência de laboratório social ou de trabalho em uma comunidade efetivou-se mediante o emprego de certas técnicas e teve como propósito a aplicação de uma didática interdisciplinar, de caráter acumulativo, que utiliza métodos de investigação da ação ou investigação operativa. Foi feita uma preparação da equipe de trabalho no IADES com técnicas grupais. A experiência foi planejada mediante uma estratégia e uma prática operativa de caráter instrumental. Na cidade de Rosário e em alguns lugares frequentados por estudantes, foram colocados cartazes para fazer a publicidade da experiência. A operação propriamente dita seguiu os seguintes passos. Número 1. No auditório da Faculdade de Ciências Econômicas, o coordenador-geral da operação falou sobre o significado da experiência, propondo alguns temas que foram elaborados posteriormente nos grupos. No auditório estavam presentes professores, estudantes universitários de Ciências Econômicas, Psicologia, Filosofia, entre outros cursos, assim como autodidatas, artistas, esportistas e público em geral. Número 2. A primeira sessão de grupos heterogêneos reunidos no final dessa exposição, com uma média de 9 membros por grupo, escolhidos ao acaso. Esses foram conduzidos por um coordenador, contando cada um com a presença de 1 ou 2 observadores. O coordenador atuava como orientador, favorecendo a comunicação intergrupal e tentando evitar a discussão frontal. O observador registrava tudo o que acontecia no grupo através de um enfoque paronômico. Essas sessões tiveram uma duração de 4 horas, funcionando um total de 15 grupos heterogêneos. Número 3. Reuniões da equipe IADES com o coordenador em geral, com objetivos de controlar e analisar a tarefa realizada até esse momento, resumindo em particular o trabalho efetuado nos grupos. Número 4. Segunda sessão dos grupos heterogêneos com os mesmos participantes. Tanto o coordenador como o observador já haviam analisado as tarefas da sessão anterior e enfrentavam o grupo com uma crescente capacidade de compreensão. Número 5. Nova reunião no grupo IADES com o coordenador geral, para controlar a segunda sessão dos grupos heterogêneos. O Dr. Pichon Rivière volta a expor para o público no auditório já citado com assistência de um grupo maior de pessoas. O caráter deste passo da experiência evidencia uma mudança radical em relação ao anterior. A assistência atuou, desta vez, como grupo e não como público. A finalidade dessa reunião era trazer o material trabalhado por grupos e criar uma situação espelho, na qual os membros se reconhecem como indivíduos separados e como integrantes do grupo, através dos diferentes temas emergentes. Número 7. Sessões de grupo homogêneos. Funcionaram, no total, 5 grupos de medicina psicomática, 3 de psicologia, 1 de boxeadores, 1 de estatística, 1 de pintores e 1 de correntes de seguros. Número 8. Terceira sessão de controle de equipe IADES com o coordenador geral. Número 9. Última exposição do Dr. Pichon Rivière, da qual participaram integrantes de grupos homogêneos e heterogêneos. Há, então, um intervalo entre essa experiência e uma próxima a ser realizada. No Instituto de Estatística da Faculdade de Ciências Econômicas, permanece em funcionamento, como se fosse um departamento de relações públicas, uma secretaria que estabelece contato entre aqueles que desejam informações e o IADES. Durante esse espaço de tempo, espera-se a formação de grupos. Vários grupos já funcionam. Já existe um grupo formado por estudantes portenhos que estudam
estudam em Rosário, outro ficou integrado naquela cidade, disposto a trabalhar em enquetes sociais. Existem também outros, dispostos a operar diante de problemas concretos referentes à comunidade rosariana, entre eles a estudante de medicina, arquitetura, estatística e engenharia, no terreno das relações humanas, das relações industriais e do ensino. Sua abordagem interdisciplinar na didática enfatiza a integração de diferentes campos do conhecimento para enriquecer o processo de ensino-aprendizagem. Ele valoriza a comunicação e a relação entre professor e aluno, utilizando conceitos da psicologia social para promover uma educação mais participativa e colaborativa. Ainda, Rivière acredita que a interação entre disciplinas diferentes não só amplia o entendimento dos alunos, mas também estimula a construção de conhecimento significativo e relevante para suas vidas. Essa abordagem interdisciplinar não apenas facilita a aprendizagem, mas também prepara os alunos para lidar com desafios complexos e das situações da vida real. Ainda assim, na didática interdisciplinar, existem as funções de educar, instruir, despertar interesse e de transmitir conhecimento. Ademais, favorece a criação de departamentos onde os estudantes de diferentes faculdades vão estudar determinadas matérias comuns aos seus estudos. Sendo assim, teríamos a conjugação dos diversos tipos de grupos em um mesmo espaço. Os grupos de discussão e tarefa são postos em funcionamento por um coordenador cuja finalidade é obter dentro do grupo uma comunicação que se mantém criadora e ativa. Essa orientação da didática interdisciplinar, ela existe em alguns colégios e universidades estrangeiras que sentem a necessidade de fundamentar um ensino mais vocacional e sintético. Tomando esses elementos históricos de forma ordenada, podemos assinalar algumas etapas primordiais de seu desenvolvimento. A primeira, então, seria o departamento especializado. A segunda são os comitês de articulação interdepartamental, que vai agrupar representantes de diferentes disciplinas. A terceira, um coordenador ou encarregado de estabelecer ligações entre as diferentes disciplinas. A quarta, um método chamado interdisciplinar. A quinta, a didática interdisciplinar, que é tema da experiência de Rosário, e que então os departamentos vão funcionar sob a direção de um professor da matéria que se encarregaria de instruir sua equipe de chefes de trabalho ou monitores. Esses, então, eles seriam encarregados de transmitir o conhecimento concreto aos estudantes. Nessas técnicas grupais, a função do coordenador ou compensor vai ser essencialmente em criar, manter e fomentar a comunicação, chegando através de um desenvolvimento progressivo a tomar a forma de uma espiral na qual coincidem didática, aprendizagem, comunicação e a operatividade. A sexta etapa, então, seria a investigação da ação, onde teria uma comunicação operante com um planejamento e uma estratégia, que vai condicionar táticas e técnicas de decisão e de autorregulação. A sétima etapa são os sistemas referenciais correspondentes a esses grupos, que vão ser investigados tanto em sua estrutura interna como em suas relações com os sistemas de outros grupos. O grupo, ele vai variar entre sendo heterogêneo ou homogêneo. Exemplo: quando nós falamos de grupos heterogêneos, nós falamos dos grupos compostos por trabalhadores de firmas diferentes, enquanto os homogêneos seriam aqueles que são compostos por trabalhadores de uma firma só. A experiência afirma que grupos heterogêneos são úteis em tarefas concretas, porque desta forma é possível obtermos uma máxima homogeneidade na tarefa. A eficiência do grupo pode ser medida através das variações quantitativas desse princípio. Outro fenômeno a ser observado é o pensamento funcional do grupo, que vai desde o pensamento vulgar ao comum até o pensamento científico, resolvendo as contradições aparentes e estabelecendo uma sequência dinâmica entre um e outro. Nós teremos também uma problemática dialética, que servirá de enquadramento geral. Ela tende a investigar tanto o contexto da operação como as contradições que surgirão em sua intimidade. Esse trabalho ele vai ser complementado pelas formulações dos conceitos básicos e também pela classificação sistemática do problema pertencente a um domínio particular do conhecimento ou a um conjunto deste. Assim, vai ser possível impedir a configuração da situação dilemática, que é a base dos estereótipos do comportamento. Como principal consequência, vai aparecer investigações de atitudes coletivas, de forma de reação mais ou menos fixas, como falta de flexibilidade dos preconceitos, entre outros. O aprender a pensar, ou a maiêutica grupal, constitui a atividade livre do grupo, que não deve ser regida pelas exclusões,
mas pelas situações de complementaridade dialética, e isso vai implicar e estimular a formação da espiral. A análise das ideologias é uma tarefa implícita na análise das atitudes e do esquema conceitual, referencial e operativo, que já fora mencionado antes. As ideologias são sistemas de ideias e conotações de que os homens dispõem para melhorar e orientar suas ações. São pensamentos que transmutam entre consistentes ou inconsistentes, com grande carga emocional, considerado por seus portadores como resultado de um puro raciocínio, mas que frequentemente não diferem muito das crenças religiosas com as quais compartilham um alto grau de evidência interna, em contraste com uma escassez de provas empíricas. As ideologias, elas são um fator fundamental na organização da vida, porque elas podem ser transmitidas de pais e professores para filhos e alunos, por processos variados de identificação. Bom, de toda forma, o grupo ele deve configurar-se em um esquema conceitual, referencial e operativo de caráter dialético, no qual as principais contradições que se referem ao campo de trabalho elas devem ser resolvidas durante a própria tarefa do grupo. Todo ato de conhecimento vai enriquecer o esquema conceitual, referencial e operativo, que vai se realimentar e se manter flexível ou plástico. Então, esse aspecto ele vai ser observado através de processos de ratificação de condutas ou da retificação de atitudes estereotipadas ou atitudes distorcidas, que serão mantidas em vigência como guardiãs de determinadas ideologias ou instituições. Ao funcionar de uma maneira mais ou menos inconsistente, essas ideologias vão constituir barreiras que vão impedir a irrupção de soluções novas, soluções que vão aparecer sob a forma emergente com características de descobertas ou invenções. Teremos então os grupos de referência. A análise das relações entre o intragrupo e o extragrupo revela que nem sempre essas relações serão de um caráter antagônico, de um caráter oposto. Exemplo, quando um grupo muda sua atitude em relação a outros grupos, ele pode vir se tornar um grupo amistoso. E esse grupo, ele pode tornar tais grupos como quadros de referência para comparar suas próprias ações, suas próprias situações internas. O extragrupo atua então em relação ao primeiro como grupo de referência. As semelhanças resultantes podem ser compreendidas como uma espécie de emulação e tem como base complicados processos de identificação. Entre outras coisas, isso se manifesta como expressões dos desejos de ingressar no grupo de referência que foi tomado como modelo. O processo grupal é fundamental para entender como as pessoas se comunicam e aprendem em grupo. A comunicação grupal é possível graças à existência de um esquema conceitual, referencial e operativo de caráter grupal. Durante o desenvolvimento da criança, é possível observar a passagem de uma linguagem autista para uma linguagem social, que condiciona relações sociais operantes. A aprendizagem e o ensino são processos que funcionam junto em um mesmo quadro de trabalho. Eles formam uma estrutura funcional que pode se organizar e adquirir um mesmo caráter operativo de uma força que determina a forma e a função industrial de uma estrutura dinâmica. Além disso, é importante estudar as constantes variáveis como vetor de interpretação, como estabilidade relativa, imposição, recorrência, consciência ou sanção do grupo ou da sociedade. Para entender a conduta humana em grupos, é necessário considerar a interação entre motivações individuais e grupais. A tomada de decisão em um grupo é um processo complexo que é influenciado por diferentes fatores, como a dinâmica de poder, as relações interpessoais, a cultura do grupo e a motivação individual e grupal. A compreensão da tomada de decisão em grupos requer a interação entre os fatores e a utilização de diferentes teorias, modelos e métodos de pesquisa.